Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Gente, foi mal pelo sumiço dos últimos tempos. Eu tive 3 doenças aleatórias, uma atrás da outra. Eu não consegui gravar vídeo, eu não consegui gravar nada. Mas agora tá tudo certo. Tentaram me derrubar, mas eu já tava derrubido. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, vamos começar então. A Casa dos Sussurros. Sofia sempre foi uma jovem corajosa e determinada. Aos 25 anos, decidiu que era hora de deixar a casa dos pais e alugar um lugar só para ela. Encontrou uma casa antiga em um bairro tranquilo, com um preço surpreendentemente acessível. Ignorando os rumores de que a casa era assombrada, Sofia se mudou com entusiasmo. Na primeira noite, Sofia notou algo estranho. Enquanto se preparava para dormir, ouviu sussurros vindos do corredor. Pareciam vozes indistintas, mas claramente não era algo que ela imaginava. Sentiu frio na espinha, mas decidiu ignorar, pensando que estava apenas cansada da mudança. Os dias passaram e Sofia começou a ter crises de ansiedade. Durante o dia, sentia-se constantemente observada. À noite, os sussurros ficavam mais altos e mais claros. As vozes murmuravam seu nome e ela não conseguia entender o que estavam dizendo. A ansiedade começou a afetar seu sono, e ela começou a ter episódios de paralisia do sono. Durante essas noites de paralisia, Sofia via sombras se movendo pelo quarto. Incapaz de se mexer ou gritar, ela apenas observava enquanto as sombras se aproximavam da cama. Sentia um peso no peito, como se algo estivesse tentando sufocá-la. Quando finalmente conseguia se mover, acordava ofegante e suada. Um dia, Sofia decidiu investigar a história da casa. Descobriu que muitos anos atrás, uma família morava lá. A mãe, aparentemente sofrendo de problemas mentais, teve um colapso e tirou a vida dos filhos pequenos, antes de tirar a própria vida. Desde então, a casa ficou conhecida como amaldiçoada, com todos os moradores subsequentes relatando experiências assustadoras. Desesperada para acabar com os tormentos, Sofia procurou a ajuda de um médium local. O médium, um homem idoso com um olhar penetrante, visitou a casa e imediatamente sentiu a presença de espíritos perturbados. Ele explicou que as almas dos filhos estavam presas na casa, buscando desesperadamente alguém para ajudá-los a encontrar a paz. Juntos, o médium e Sofia realizaram um ritual de purificação. Enquanto o médium conduzia o ritual, Sofia sentiu uma presença fria e pesada ao seu redor. As vozes se tornaram gritos angustiados, ecoando pelas paredes da casa. No momento mais intenso do ritual, Sofia sentiu uma força invisível tentando puxá-la, como se as almas estivessem tentando arrastá-la para o mesmo destino. Finalmente, com um último esforço, o médium conseguiu liberar as almas. As vozes cessaram e a casa ficou silenciosa. Embora a experiência tenha deixado Sofia traumatizada, ela finalmente conseguiu dormir em paz naquela noite. Com o tempo, as crises de ansiedade diminuíram e as paralisias do sono pararam. Sofia decidiu se mudar para um novo lugar, mas nunca esqueceu da Casa dos Sussurros. A história dela serviu como aviso para outros, lembrando a todos que algumas casas têm histórias que não deveriam ser ignoradas. Oi, Carol. Essa história eu escrevi inspirada em uma casa que tem aqui perto de onde eu moro. Ela era o motivo de não subir na rua onde ela fica sozinha. Desculpe pelos erros de português e acentos. Te amo, beijos. E a simples existência de uma casa estranha foi o suficiente pra você criar uma história de terror. Caramba, eu amo vocês. A história é bem simples, ela parece um resumo de algo maior, mas tá interessante e bem escrita. Poderia ser mais longa, com mais detalhes, principalmente ali nas partes mais assustadoras, mas tá boa mesmo assim. Vamos pra próxima. A igreja. Cheguei da escola, joguei a mochila no canto e fui direto pegar algo para comer. Minha mãe logo me chamou, avisando que estava na hora de ir para a igreja. Troquei de roupa rapidamente, colocando minha blusa de moletom favorita. O clima estava frio, mas não pensei muito nisso. Minha mãe desce as escadas e nós duas vamos à igreja. Ao chegar lá, minha mãe vai direto conversar com a pastora e algumas outras pessoas. Eu me sento e tento não pegar o celular. Eu não sei o que acontece, mas sempre que chego na igreja me dá um sono insuportável. Eu aprendi a resistir, mas naquele dia eu estava mais cansada que o normal, o que era estranho. Eu segui minha rotina de sempre e não dormi tarde. Deixei isso pra lá. Mamãe sentou-se ao meu lado e a pastora começou a falar. Eu não prestei atenção, meus olhos estavam pesados, e quanto mais ela falava, Deus me desculpe, mas mais eu ficava com sono. Como nós nos sentamos na fileira do meio, aproveitei que todos estavam prestando atenção na pastora e descansei os olhos. Eu não sei por quanto tempo dormi, mas uma hora eu escutei alguém me chamar. Maria! Pensei ser algo da minha cabeça e permaneci com os olhos fechados até ouvir a voz novamente. Maria! Abro meus olhos e viro o rosto na direção da voz. Meus olhos estavam embaçados, então eu os esfrego para enxergar melhor. Quando consigo focar, algo está errado. A igreja está vazia? As luzes pareciam mais fracas do que o normal e havia um silêncio pesado no ar. Me levanto assustada e começo a olhar ao redor à procura de minha mãe.
Não há ninguém ali comigo. Não consigo entender. Começo a ficar ansiosa e com um pouco de medo. Sou muito medrosa e tenho trauma do escuro. Começo a caminhar pela igreja. Nunca percebi quão assustadora pode ser uma igreja católica antiga. Vou andando pelos bancos de madeira enquanto tento ver se há alguma pessoa ali comigo. Não vejo ninguém, mas quando olho para frente, vejo uma silhueta de uma pessoa sentada em um dos bancos da frente. Corro na direção da silhueta e vejo um homem velho. Licença, senhor? Chamo o homem quase gritando. Eu estava com medo e só queria ir embora dali. Ele me responde com uma voz baixa e grave. O que está fazendo aqui? Ele respondeu com um sorriso que me gelou até os ossos. Me sinto confusa por um instante. Começo a prestar um pouco mais de atenção no homem. Não sei porquê, mas não consigo ver seu rosto. Ele está em um ângulo que isso deveria ser possível? Suas roupas são chiques. Ele usava um terno preto e elegante, que emitia uma aura de autoridade maligna. A gravata vermelha brilhava sinistramente, como um corte profundo em um corpo vivo. Continuo olhando para o homem até chegar em seus pés. No lugar de pés humanos, ele possuía cascos de bode? Dou um passo para trás, completamente assustada. O que é você? Aquela coisa se levanta e o homem que antes era idoso se torna um jovem adulto com quase 2 metros de altura. Ele sorri para mim e eu consigo ver seus dentes estranhamente afiados, como de um vampiro, mas não eram apenas os caninos, mas sim todos. Seu sorriso dava um ar de malícia. O homem começa a gargalhar com a boca aberta de um jeito anormal. Um líquido vermelho, escuro e viscoso começa a escorrer de sua boca. Seus olhos se viram para o lado contrário de sua cabeça, se tornando completamente brancos. Ao ver isso, eu corro até a saída, olhando para trás a todo momento para ver se o homem está vindo atrás de mim. Ele fica estático no mesmo lugar, rindo como um maníaco. Tento empurrar a porta com força, mas ela não se abre. Me viro para trás novamente e o maldito homem está lá atrás de mim, sorrindo com aquele sorriso perverso. Jamais entre no inferno sem convite. Depois de dizer isso, o homem pega no meu pescoço e começa a apertá-lo com apenas uma de suas mãos. Suas unhas pontudas afundam em meu pescoço, me fazendo chorar de dor. Sinto minha pele queimar. Minha cabeça começa a doer. Eu tento me soltar do homem, arranhando sua mão com toda a minha força, mas ele parece que não sente dor alguma. Ele continua lá, sorrindo para mim. Começo a ficar sem ar. O que estou sentindo é desesperador. Parece que eu vou morrer a qualquer momento. Tento respirar, mas o ar não passa pela minha garganta. O homem ri ao ver meu sofrimento. Finalmente desmaio, e quando acordei, ouvi palmas estridentes que faziam meus ouvidos doerem. A voz da pastora ecoava, e ao meu lado estava minha mãe, sorrindo e aplaudindo com as outras pessoas da igreja. Parece que o culto acabou. Coloco minha mão no meu pescoço e não sinto nada. Não sinto dor e não sinto nenhum machucado. O que foi aquilo? Talvez um sonho, mas foi tão real. Permaneço sem reação alguma até voltar para casa. Fico o caminho inteiro escutando minha mãe falar o quanto o culto foi bom e que eu não deveria ter dormido. Quando chegamos em casa, eu deitei na minha cama e fiquei pensando no que aconteceu. Vou até o banheiro, jogo uma água no rosto e quando levanto a cabeça e me olho no espelho, vejo algo em meu pescoço. 3 marcas vermelhas, como se fossem de queimadura. Suspiro. Como eu poderia contar para minha mãe? Os olhos dela ainda estavam brancos quando saímos da igreja. Oi, Carol, essa história é de minha autoria. Ela é minha primeira história completa e foi feita apenas por diversão. Desculpe se ficou muito desinteressante ou sem sal. Sempre que vejo seus vídeos, fico com muita vontade de escrever e essa história saiu disso. Amo seus vídeos e sou muito sua fã. Beijos. Vocês subestimam a capacidade de vocês de escrever coisas que são simples, mas interessantes. Eu gostei. E eu adoro clichês tipo perna de bode, olhos completamente pretos ou brancos, enfim. Na minha opinião, é muito melhor escrever uma história que seja simples, mas bem escrita, do que uma história cheia de coisas novas e diferentes, mas cheias de furo de roteiro ou erros. A tua história tá muito bem escrita, tudo perfeitinho no seu lugar, eu gostei. Vamos para a próxima. A Fada dos Dentes. Quando eu era criança, eu acreditava muito em coisas como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e Fada dos Dentes. Todo mundo sabe da história da Fada dos Dentes. Quando um dente de leite cai, você vai lá, coloca debaixo do travesseiro, a Fada do Dente vem e pega seu dente colocando uma pequena recompensa em dinheiro debaixo do seu travesseiro. Eu estava no auge dos meus 6 anos, quando vi que meu coleguinha de turma tinha uma janelinha em seu sorriso. Ele chegou todo alegre, falando que a Fada do Dente foi lá e pegou o dente debaixo do travesseiro. Ele ficava se gabando com a nota de R$2 que tinha conseguido com a Fada do Dente. Nesse dia, eu queria muito que o meu primeiro dente de leite caísse, para que a Fada do Dente viesse me visitar. Então aconteceu. Meu dente estava mole e não perdi tempo para arrancá-lo. No mesmo dia, minha avó estava jantando com a gente na minha casa. Fui todo alegre contar para ela. Vovó, vovó! Corri pela casa chamando por ela com o dente de leite recém-caído em minhas mãos. Olha, meu dente caiu! Meu garotinho está crescendo. Ela deu um sorriso meigo. Já está um rapaz. Conseguiu arrancar um dente sozinho. Foi muito corajoso.
Sim, agora é só colocar o dente debaixo do travesseiro pra fada do dente, então ela vai me deixar R$2 na manhã seguinte. Falei com uma voz convencida. Sabia que eu tenho uma história sobre a fada dos dentes? Então conta! Falei animado. Primeiro, vamos colocar o seu dente debaixo do travesseiro. Ela pegou minha mão e eu subi a escada junto com ela. Depois de colocar o dente debaixo do travesseiro e me deixar pra dormir, insisti para que minha avó contasse a história que ela tinha da fada dos dentes. Certo, meu garotinho, vou contar. Ela se ajeitou na cadeira e começou a falar. Bom, eu tinha mais ou menos a sua idade quando um amigo de infância tinha perdido o primeiro dente. Ele chegou todo convencido na escola, falando e falando como a fada do dente tinha deixado dinheiro debaixo de seu travesseiro. Contou a história que todos estão acostumados a ouvir, blá blá blá. Mas ele foi ganancioso e em menos de uma semana arrancou outro dente. Dessa vez, a fada do dente deixou o dobro de dinheiro para ele. Todo mundo ficou impressionado com como ele conseguiu arrancar 2 dentes em menos de uma semana. Então, ele fez uma promessa para a fada do dente, que se ela colocasse muito mais dinheiro debaixo do travesseiro dele, ele daria todos os dentes dele a ela de uma só vez. Mas ele não contava que ela iria aceitar a proposta e iria buscar sua recompensa. Então, depois que ele voltou para casa e foi dormir, a fada apareceu e cumpriu como prometido, e deixou muito dinheiro para ele. Mas estava na hora de pagar o que ele tinha prometido, todos os seus dentes. A fada então pegou um alicate grande e afiado e começou a arrancar dente por dente. Ele acordou no meio do processo por causa da dor, mas ele não conseguia se mexer enquanto ela arrancava cada dente. Quando tudo terminou, ele desmaiou de tanta dor. Depois de 2 semanas sem ir à escola, ele voltou e não conseguia mais sorrir. Ele nos contou que a fada dos dentes não era nada bonitinha e fofinha como todos imaginavam. Ela era feia, tinha os cabelos bagunçados e arrepiados, como se tivesse levado um choque elétrico. Ela tinha milhares de dentes pontiagudos e olhos completamente brancos e brilhantes. Era corcunda e tinha asas pretas que também brilhavam. Todos nós ficamos com medo e eu nunca coloquei meus dentes de leite debaixo do travesseiro. Minha avó se levantou da cadeira e me cobriu. Depois andou até a porta e disse: "Boa noite, meu garotinho. E não seja ganancioso." Assim que ela fechou a porta, vi grandes olhos brancos brilhando no escuro e asas que faziam um barulho esquisito enquanto voavam. Eu comecei a tremer e cobri a cabeça para não ver ela se aproximando. Ela levantou um pouco meu travesseiro e tirou meu dente. Depois, foi embora. Quando criei coragem para olhar debaixo do travesseiro, tinha uma nota de R$2. Oi, Carol, mandei outra história pra você. Fiquei muito feliz quando você leu a minha história Ovos Recheados. Juro que surtei muito. A história Ovos Recheados tá no episódio 56 pra quem quiser ver, tá? Voltando. Amo demais seu canal e Terror Make, que já inspirou várias histórias minhas. Eu gosto de escrever terror com coisas mais infantis, tipo desenhos, filmes, etc. Parece que tudo fica mais bizarro e dá mais medo. Eu escrevi essa história inspirada em um desenho que eu vi no TikTok, de várias mini fadinhas arrancando os dentes de um cara. Adorei o desenho e decidi escrever essa pequena história. Espero que goste. Eu amei! No início dos Terror Make, teve um episódio que era sobre fadas dos dentes. Até hoje, aquela história me perturba. Eu acho super bizarra. Mas, sinceramente, eu achei a tua bem melhor do que aquela creepypasta. Eu concordo também que essas coisas infantis e inocentes podem ser bem perturbadoras. Quero mais. Vamos para a próxima. A Cidade dos Estranhos. Em uma cidade isolada nas montanhas, chamada Vale Encantado, os moradores parecem perfeitamente normais à primeira vista, mas algo está profundamente errado com eles. Cada sorriso é impecável, cada gesto é polido demais, mas por trás dos olhos há uma escuridão que perturba qualquer visitante. Laura, uma escritora de mistério e estranheza, chega à cidade para buscar inspiração para o seu próximo romance. Ela logo percebe que os moradores da cidade não são o que parecem. Pareciam com personagens que saíram de uma história fictícia. Eles tinham uma vida agradável e perfeita. Eles seguem rotinas meticulosas, conversam em tons monótonos e nunca parecem mostrar emoções genuínas. Ela fica fascinada e ao mesmo tempo assustada com essa atmosfera de falsa normalidade. Conforme ela explora a cidade, descobre que os moradores têm comportamentos extremamente repetitivos. Eles se encontram nos mesmos locais, dizem as mesmas frases e evitam qualquer conversa profunda. Há uma sensação de isolamento e alienação entre eles, como se estivessem presos em um loop sem fim de comportamento social. No dia seguinte, Laura saiu para observar cada detalhe da cidade, procurando algo que estivesse fora do lugar. Desde pequena, ela sempre foi fascinada por histórias e conceitos considerados estranhos, e ali tudo parecia com os sonhos bizarros que ela teve ao longo dos anos.
Para ela, era confortável, como ela mesma dizia. Laura passou a manhã explorando cada canto de Vale Encantado, observando atentamente cada detalhe da cidade meticulosamente arrumada. Cada casa parecia ser um reflexo da outra, com jardins perfeitamente aparados e varandas adornadas com flores coloridas, estilo muito parecido com a década de 50, mas ela sabia que algo estava fora do lugar. Enquanto caminhava pela rua principal, Laura notou um grupo de moradores se reunindo na praça central. Eles conversavam em um murmúrio monótono, seus sorrisos impecáveis permanecendo inalterados, mesmo quando discutiam assuntos triviais como clima ou afazeres do dia. Ela se aproximou de uma senhora idosa que estava regando suas flores com uma expressão vazia nos olhos. «Boa tarde!» cumprimentou Laura, tentando quebrar o gelo com uma conversa casual. A senhora olhou para ela com um sorriso gentil, mas sua resposta veio com uma precisão desconcertante. «Boa tarde! Tempo bom para regar as plantas!» Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se as palavras da senhora fossem ensaiadas, como se ela estivesse recitando um script. Ela decidiu investigar mais a fundo. Durante os dias seguintes, Laura observou os moradores de Vale Encantado com uma mistura de fascínio e inquietação. Eles seguiam sua rotina com uma disciplina impressionante. Todas as manhãs, as mesmas pessoas passavam na mesma hora pela rua principal, fazendo as mesmas compras nas mesmas lojas. À noite, grupos se reuniam nos mesmos bancos da praça, discutindo os mesmos tópicos em um loop infinito de conversas repetitivas. Uma tarde, enquanto explorava a biblioteca local em busca de pistas, Laura encontrou um antigo jornal empoeirado. As manchetes eram banais, cobrindo eventos comunitários e notícias de pouco interesse. Mas uma matéria chamou sua atenção. Um artigo sobre o surgimento repentino de Vale Encantado há quase 50 anos. De acordo com a reportagem, a cidade foi fundada por um grupo de idealistas que buscavam criar uma comunidade perfeita, um refúgio longe das complexidades e incertezas do mundo exterior. Mas o que realmente intrigou Laura foi uma fotografia desbotada de um dos fundadores da cidade, um homem de semblante austero que parecia familiar de alguma forma. Ela sentiu que estava chegando perto de desvendar o mistério por trás da estranha normalidade de Vale Encantado, ou Vale da Estranheza, como eu costumo chamar. A descoberta da fotografia e do artigo antigo apenas aumentou a determinação de Laura em desvendar os segredos de Vale Encantado. Ela passava seus dias na biblioteca, vasculhando arquivos empoeirados e entrevistando os moradores mais antigos da cidade, em busca de pistas sobre o passado misterioso da comunidade. Entre conversas monótonas e olhares vazios, ela começou a notar um padrão nas histórias dos moradores mais antigos. Todos compartilhavam a mesma narrativa ensaiada, sobre como Vale Encantado foi fundada, como um refúgio utópico, longe das preocupações do mundo exterior. Mas havia lacunas na história, detalhes que eles pareciam relutantes em discutir. Uma tarde, Laura encontrou um velho diário esquecido no sótão da biblioteca. As páginas amareladas narravam os primeiros dias da cidade, descrevendo o entusiasmo inicial dos fundadores e suas esperanças de criar uma comunidade perfeita. Mas à medida que o diário avançava, as entradas se tornavam cada vez mais sombrias. O autor do diário, um dos fundadores, descrevia a pressão crescente para manter a aparência de perfeição e harmonia naquele inferno. Ele mencionava reuniões secretas à noite, decisões tomadas às escondidas e um controle rígido sobre as atividades dos fantoches. O diário também mencionava o surgimento de um líder carismático, conhecido como o Regente, que começou a impor sua visão de ordem e disciplina à comunidade. Intrigada e alarmada, Laura percebeu que os moradores de Vale Encantado eram mais do que simplesmente pessoas estranhamente disciplinadas. Eles estavam sendo controlados, manipulados para seguir um padrão de comportamento pré-determinado, como marionetes em um teatro macabro. Finalmente ela descobriu, ela precisa sair dali o mais rápido. Não seja idiota para saber o que vai acontecer daqui a pouco. Corra! Ao observá-la através da minha janela perfeitamente limpa e superficial, ela sabia o que fazer. Não olhe para trás, não deixe que eles saibam que você ou ela sabe disso. Corra para longe desse lugar antes que... Ah, não. Eles a pegaram. Eles olharam para mim. Eu era a única até então a saber disso tudo, mas eles não poderiam fazer nada comigo. Eu era como eles. Estava tentando ajudar, escrevendo uma carta para que ninguém nunca mais pise aqui e se torne um corpo, só uma carcaça. Meses depois, houve vários murmúrios e todos estavam fora de suas casas, inclusive eu. Todos estavam com suas melhores roupas e seus melhores penteados. Não sabia quantas vezes aquilo estava acontecendo e como tudo era perfeito. Sejam bem-vindos! Todos falaram em uma perfeita harmonia, todos ao mesmo tempo e todos sorriram. Ela olhou ao redor e viu um casal de visitantes, novos na cidade. Eles pareciam fascinados com a recepção calorosa.
Pobre Carol e seu noivo. Eles não sabiam o que esperar ao ver os sorrisos inexpressivos dos moradores, tão diferentes dos sorrisos genuínos e calorosos que esperariam em uma ocasião normal. Então, os olhos de Carol se encontraram com os meus. Uma pobre garota que estava presa em um lugar estranho e com pessoas ainda mais estranhas. Corra, saia daqui enquanto podem. É a última vez que eu aviso. Naquele momento, aquela garota tinha cometido o oposto de viver em nossa frente. Em sua mão continha uma carta com o meu nome. Por fim, dizia Carol, terminando sua maquiagem. Oi, Carol, espero que tenha gostado. Se a história estiver crua, me perdoa. Eu quis fazer algo com o conceito de Uncanny Valley e também decidi te colocar na história e, como lhe acompanho há anos, decidi te mandar pela primeira vez. Tudo é de minha autoria, com esse conceito mesmo. Um grande beijo. Ai, que história vibe Get Out. Adorei. Eu posso estar errada, mas eu tive a impressão de que ela foi escrita um pouco na pressa, que se você tivesse deixado ela descansar e depois lido de novo, algumas coisas teriam se encaixado um pouco melhor. Mas a história é boa, achei bem interessante, adorei o plot depois do plot. Mas por que eu tinha que estar ali? Eu sou muito cagona e eu adoro viajar para cidades pequenas, isoladas de tudo. Agora eu vou sempre prestar atenção no comportamento das pessoas das cidadezinhas que eu for e eu vou viver com medo. Obrigada. Vamos para a próxima. A entidade do espelho. No meio da noite, fui despertada pela 4ª vez somente naquela semana, completamente assustada e coberta de suor. Não consegui dormir após o ocorrido. Meus pensamentos estavam fixos na entidade que certamente queria fazer contato comigo para me fazer algum tipo de mal. Mas esse mal não seria apenas comigo, mas também com as minhas filhas. Eu vivia em constante medo, e naquele momento ninguém poderia me ajudar. Nem a polícia, nem psiquiatras, nem pastores, nem padres. O que mais me deixava pensativa era que, mesmo se eu quisesse contar a verdade, ninguém acreditaria ou me chamaria de louca. Certamente tentariam tirar minhas filhas de mim, alegando que uma mãe louca não poderia cuidar delas. Tudo começou há 1 ano e meio, quando meu marido foi encontrado sem vida em um quarto de uma pousada, onde estava hospedado em uma viagem de trabalho. Ele viajava frequentemente, então nunca pensei que algo assim poderia acontecer com ele. Ainda lembro daquela manhã que recebi a ligação que fez a minha vida perder a cor por dias. A voz ao telefone me deu a pior notícia da minha vida. O encontraram no banheiro, em frente a um espelho totalmente quebrado. Em uma de suas mãos havia um pedaço de espelho, sua garganta estava cortada e havia vários cortes espalhados pelo corpo. Inicialmente, os policiais acharam que ele havia cometido suicídio, mas eu sabia que ele não faria isso. Ele não me deixaria, nem deixaria nossas filhas. Os primeiros meses após sua morte foram sem sentido. Eu estava triste, nada mais de incomum acontecia. Até uma noite em que o medo inexplicável tomou conta de mim. Acordei completamente apavorada e fui ao banheiro jogar água no rosto. Ao passar pelo corredor, vi algo estranho refletido no espelho. Voltei para verificar, e ao me aproximar mais, meu coração acelerou e meu corpo gelou. Aquele não era o meu reflexo. Parecia uma versão aterrorizante de mim. Uma mulher com olhos pretos, cabelos negros, algumas partes do rosto machucadas e distorcidas. As movimentações eram estranhas. Tentei ser racional, acendi a luz e a coisa no espelho desapareceu. Meu reflexo normal apareceu, completamente assustado. Disse a mim mesma que aquilo foi apenas uma brincadeira de minha mente, mas o que aconteceu naquele espelho não saía de minha cabeça. A simples ideia de me olhar no espelho me aterrorizava. Tentei afastar minhas filhas dos espelhos, mas elas riram, achando que não tinha nada a ver. No fundo, eu ainda não sabia se aquilo era real ou se era apenas a minha mente pregando peças em mim. Uma noite, minha filha mais velha convidou várias amigas para uma festa do pijama. E como sempre, essas festas têm brincadeira de terror. Elas decidiram fazer a brincadeira de Bloody Mary, que consiste em dizer 3 vezes Bloody Mary na frente do espelho. Minha filha foi ao banheiro para fazer a brincadeira. Não sei ao certo o que aconteceu, pois cada menina contou uma coisa diferente, mas logo após começarem, os gritos ecoaram pela minha casa. Ao entrar no banheiro, encontrei minha filha estirada no chão, com diversos machucados e queimaduras pelo corpo. Corri com ela para o hospital, onde ela acordou no dia seguinte. Os médicos não sabiam a causa dos machucados, assim como os policiais não sabiam o motivo da morte do meu marido. Minha filha mais velha começou a agir de maneira estranha após o incidente. De uma menina alegre, tornou-se fechada e agressiva. Recebi ligações da escola dizendo que ela não estava frequentando as aulas, e vizinhos relataram que a viram torturando um gato. Amigos e familiares sugeriram levá-la a especialistas ou realizar um exorcismo,
mas algo dentro de mim dizia que isso não era uma questão de doença ou religião. Uma noite, encontrei minha filha mais velha próxima ao quarto da irmã com uma faca na mão. Perguntei o que ela pretendia fazer e ela me deu um sorriso maligno. Tirei a faca dela e mandei-a dormir. Mas ela me agrediu com uma força inexplicável. Decidi mandar minha filha mais nova para casa da avó para protegê-la. Alguns dias depois, na madrugada, fui ao banheiro com uma vela. Olhei fixamente para o espelho e vi meu reflexo desconfigurado, com machucados e queimaduras. A entidade no espelho estendeu o braço para fora, queimando meus braços ao me tocar. Despertei da hipnose e gritei. A criatura me puxou para um precipício sem fim. Caminhei em direção a uma luz, mas a cada passo parecia que a luz me engolia mais. Agora, nada restava de mim. A criatura tomou posse do meu corpo, voz e vida. Assisto a minha vida se desintegrar, com a criatura fazendo mal às pessoas que amo. Mas eu ainda espero que algum dia você entre em algum cômodo escuro de madrugada, com a luz do luar refletindo no espelho. Olhe fixamente para os seus próprios olhos, eu estarei lá. Lembre-se, você não está olhando para si mesmo, mas para mim. Eu vou querer sair de lá de alguma forma. Tome cuidado ao se olhar no espelho. Passaram-se semanas, desde a noite em que a entidade tomou meu corpo. Minha vida como a conhecia havia terminado, mas meu espírito permanecia preso dentro do espelho, testemunhando os horrores que a criatura causava à minha família. A entidade, agora no meu corpo, estava conseguindo disfarçar sua presença para o mundo exterior. Ninguém suspeitava que a mulher que andava pela minha casa não era realmente eu. Porém, minha filha mais nova, que estava na casa da avó, começou a perceber algo errado. Ela me ligava todos os dias, e a cada conversa eu podia sentir sua desconfiança crescendo. Minha filha mais nova, Lara, era esperta. Ela começou a investigar o que estava acontecendo. Durante suas visitas à casa, ela notou mudanças sutis no meu comportamento. Coisas que só alguém muito próximo perceberia. Certa tarde, Lara encontrou um diário antigo, que eu havia escrito quando tudo começou. Ela leu sobre os meus medos e as aparições no espelho. Decidiu não contar a ninguém sobre as suas descobertas, temendo que não acreditassem nela e que pudessem afastá-la de mim, assim como eu havia temido. Lara, determinada a salvar sua mãe, começou a procurar ajuda de outras formas. Ela se voltou para a internet, onde encontrou relatos semelhantes ao meu. Pessoas que afirmavam terem sido perseguidas por entidades em espelhos, mas que haviam encontrado uma maneira de banir essas criaturas. Seguindo as instruções encontradas, Lara decidiu tentar um ritual de banimento. Na noite marcada, ela esperou até que a entidade estivesse dormindo, e entrou no banheiro com um espelho pequeno e um conjunto de velas. Através do espelho, pude ver Lara e senti uma onda de esperança. Lara acendeu as velas e começou a recitar as palavras que havia encontrado. Eu, do outro lado do espelho, comecei a sentir uma energia estranha me puxando. A entidade dentro do meu corpo também percebeu e despertou, correndo em direção ao banheiro com uma expressão furiosa. Lara continuou o ritual, apesar do barulho e da fúria da entidade que agora estava quase alcançando-a. Quando a criatura estava prestes a atacar Lara, uma luz intensa brilhou no espelho. Senti como se estivesse sendo sugada através de um túnel de luz, e de repente estava de volta ao meu corpo. A entidade soltou um grito ensurdecedor, antes de desaparecer completamente. Desnorteada, olhei ao redor e vi Lara, com lágrimas nos olhos, correndo para me abraçar. Eu estava de volta, a entidade havia sido banida. As queimaduras em meus braços eram reais, mas o pior tinha passado. Agradeci a Lara com toda a minha alma, sabendo que ela havia salvado as nossas vidas. Nos meses seguintes, fizemos de tudo para reconstruir nossas vidas. Contei a Lara tudo o que havia acontecido e ela me contou sobre sua investigação e o ritual. Nossa relação se fortaleceu imensamente após o ocorrido. Minha filha mais velha, Sofia, também começou a se recuperar lentamente. A terapia ajudou a processar o trauma, e a nossa família encontrou apoio em amigos e em um grupo de apoio para sobreviventes de eventos paranormais. Decidimos compartilhar nossa história na esperança de ajudar outras famílias que possam estar passando pelo mesmo. Fizemos um blog e participamos de conferências para discutir nossa experiência e as medidas que tomamos para lidar com a entidade. Hoje, vivemos em paz, mas sempre vigilantes. Sabemos que há mais no mundo do que podemos ver e estamos preparados para qualquer eventualidade. Aprendemos a importância de estar unidos e eu agradeço todos os dias por ter minhas filhas comigo. E quanto a você, leitor, lembre-se sempre, ao se olhar no espelho, nunca se esqueça de que nem sempre o que você vê é apenas seu reflexo. Cuidado com o que pode estar à espreita, esperando uma oportunidade para entrar em sua vida. Escrevi essa história há uns 2 anos, enquanto estava na escola. Espero que goste. Uma história com final feliz. Que fofinha. Eu gostei da história. Você escreve muito bem. E se faz tipo 2 anos que tu escreveu essa história, hoje em dia deve estar melhor ainda. Se quiser escrever mais e enviar pra cá,
Várias pessoas vão ficar muito felizes. Eu fiquei completamente hipnotizada lendo. Adorei os detalhes e como a história se desenvolveu. Sério, tô apaixonada. E eu quero mais. Vamos pra mais uma. Não vou ter muito o que fazer aqui. Quase terminei porque eu me distraí e fui fazendo mais do que eu queria. Mas né, tudo bem. Então vamos lá pra próxima. O jogo. Era uma noite fria e sombria. 10 jovens amigos se reuniram em uma cabana isolada na floresta para uma viagem de um mês com diversão e despreocupação. A cabana, propriedade da família de um dos jovens, Lucas, estava abandonada há anos, mas ainda mantinha seu charme rústico, com lareira, móveis antigos e uma atmosfera misteriosa. Na primeira noite, enquanto bebiam ao redor da fogueira, alguém sugeriu um jogo, verdade ou desafio. Rindo e brincando, o grupo começou a jogar. Porém, à medida que a noite avançava, os desafios se tornaram mais ousados e perigosos, e as verdades mais sombrias. Foi então que Clara, uma das jovens, encontrou um antigo tabuleiro de madeira, empoeirado em um baú no porão. O tabuleiro tinha inscrições em latim e um conjunto de regras gravadas à mão. Ignorando os avisos de que não deveriam brincar com coisas que não entendiam, os jovens decidiram experimentar o novo jogo, que parecia ser uma versão macabra de verdade ou desafio. Assim que o jogo começou, a atmosfera mudou. As velas tremeram e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. A primeira rodada começou com uma pergunta inocente, mas rapidamente se transformou em algo mais sinistro. Verdade ou desafio? Perguntou o tabuleiro, com letras que pareciam se mover sozinhas. Lucas escolheu o desafio. A mensagem apareceu. Confesse seu maior segredo ou enfrente a consequência. Lucas hesitou, mas acabou confessando um incidente do passado, que havia causado um acidente de carro que resultou na morte de uma criança. A culpa o consumia desde então. Mal terminou de falar, as luzes piscavam violentamente, e Lucas foi brutalmente arremessado contra a parede por uma força invisível, sua cabeça esmagada e um espetáculo horrível de sangue e ossos. O pânico tomou conta do grupo, mas o tabuleiro não os deixava sair. A próxima vítima foi Ana, que, tremendo, escolheu verdade. O tabuleiro exigia que ela revelasse quem traíra entre os amigos. Ana apontou para Pedro, e antes que pudesse explicar, uma lâmina invisível cortou sua garganta, espalhando seu sangue pelo chão de madeira. Um a um, os jovens foram forçados a confrontar suas culpas mais profundas. Cada confissão trazia uma morte brutal e macabra. João, que havia traído a confiança de seu melhor amigo, foi sufocado até a morte por mãos invisíveis. Mariana, que havia furtado o dinheiro de seu empregador, foi queimada viva em uma chama sobrenatural que emanava do tabuleiro. O terror e a culpa consumiam a todos. O jogo parecia alimentar-se de suas confissões, tornando-se mais poderoso a cada morte. Os sobreviventes tentaram destruir o tabuleiro, mas ele era indestrutível, rindo de seus esforços com uma voz demoníaca. Finalmente restaram apenas 2. Clara, que havia encontrado o maldito jogo, e Rafael, que até então permanecia calado. Rafael escolheu o desafio e foi instruído a matar Clara para sobreviver. Em um ato de desespero, ele atacou Clara, mas antes que pudesse terminar o ato, o tabuleiro decapitou com uma força invisível, espalhando sangue e terror por todo o cômodo. Clara, gravemente ferida, rastejou até o tabuleiro. Com suas últimas forças, ela escolheu verdade. O tabuleiro perguntou: quem é o verdadeiro culpado? Clara, com lágrimas nos olhos e voz fraca, sussurrou: eu, que trouxe o jogo para nós. O tabuleiro riu uma última vez, e Clara foi consumida por uma escuridão que a engoliu inteira. Essa escuridão era a culpa. O tabuleiro a deixou ir, e quando ela foi embora, não aguentando a culpa que a consumia: se eu não tivesse achado o jogo, meus amigos ainda estariam vivos. A culpa é minha. Clara voltou para o local 3 dias depois, onde havia deixado o tabuleiro, e os corpos de seus amigos ainda ali. Ela pega o tabuleiro e o joga na fogueira que havia acendido, colocando fogo no objeto. No fim de tudo, todos estavam mortos, os corpos caídos no chão, e Clara pendurada pelo pescoço numa árvore, usando uma corda que, depois de muito procurar, encontrou. E quanto ao tabuleiro, o fogo se apagou, mas o objeto não havia sido destruído. Ninguém conseguiu destruir antes. Não iriam destruir agora, tão fácil assim. Quando a polícia finalmente chegou à cabana, após os pais terem notado que seus filhos estavam desaparecidos, já que estavam demorando para voltar de viagem e ligando para a polícia, encontraram apenas os corpos dos jovens e o tabuleiro, agora silencioso. Ninguém jamais soube o que realmente aconteceu naquela noite, mas a lenda do jogo do tabuleiro se espalhou, avisando a todos que alguns segredos são melhor deixar enterrados, e a culpa pode ser o maior terror de todos. Semanas depois, o tabuleiro foi encontrado por 5 jovens amigos, meio velho, a madeira um pouco queimada, mas intacto. Gente, vamos jogar verdade ou desafio?
Oi, sou nova escrevendo esse tipo de histórias. Tenho 14 anos e sempre fui interessada por coisas de terror. Casos criminais e histórias envolvendo o sobrenatural me interessam bastante. Tive ajuda na hora de escrever, vendo e revendo o que eu poderia mudar pra melhorar a leitura, digamos assim. A ideia veio da minha cabeça, estava inspirada quando escrevi. Beijos. Eu amei que você fez o negócio de dar uma pausa e ler de novo e tal pra ver o que podia melhorar. Realmente, a leitura ficou bem fluida e a história é sensacional. A única coisinha que eu fiz foi mudar um detalhezinho. Eu espero que você não tenha se importado. Eram 3 semanas depois que ela voltou lá e eu mudei pra 3 dias. 3 semanas depois ela nem ia conseguir entrar na casa com o cheiro dos cadáveres. 3 dias parece que faz mais sentido. Na real, acho que o normal seria no dia seguinte, mas talvez ela tenha precisado de um pouquinho de tempo pra criar coragem e tal. Mas foi só isso, essa é a minha única observaçãozinha. Eu espero que você não tenha se importado. Eu amei essa história, eu adoro essa coisa de encontrar um tabuleiro amaldiçoado e se achar especial demais e decidir jogar mesmo com vários avisos pra não fazer isso. Amo. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, só vale se enviar pelo meu site. Eu vou deixar ali nos comentários, num comentário fixado e também na descrição do vídeo um link que vai direto pro meu site. Você clica, preenche, envia, facinho. Eu gostei muito das histórias de hoje e sabe o que é mais fascinante? Olha essa, olha... Eu cliquei numa história, eu li ela, eu gostei e eu fui passando pra próxima, sabe? E daí escolhendo as histórias boas. E todas as escolhidas de hoje foram enviadas no dia 29 de junho. O que aconteceu nesse dia? Por acaso foi o Dia Nacional da Inspiração ao Terror? Deu um medinho isso, mas eu achei bem massa também. Mas me conta pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra saber que tipo de histórias que você curte mais. E se você chegou até aqui, comenta um emoji de espelho, se você gostou do vídeo e não sabe o que comentar, mas quer me ajudar no engajamento. Obrigada. Se você quiser mais vídeos assim, clique em gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver mais coisas de mim, mini tutoriais de maquiagem e outras coisas bem aleatórias. Muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima. Bons sonhos!